Quando é que tu decidiu entrar nas redes sociais? Cara, na verdade, assim, eu estou nas redes sociais faz um bom tempo. Eu sou atleta profissional, tenho uma grande carreira esportiva, mas comecei a atuar fortemente dentro das mídias sociais, mais o YouTube, em 2014. Uhum. Com um canal da Max Titânio, que é a empresa que eu trabalho até hoje. E de lá para cá venho desenvolvendo esse trabalho, mas não era um trabalho que era tão forte quanto agora. Começou a ficar muito forte a partir do momento quando colocaram um diretor, né, de marketing que trabalhava exclusivamente com YouTube e Instagram, que é o Renato Cariani. E ele que começou a alavancar demais as mídias sociais da empresa. E óbvio que as minhas começaram a se alavancar junto com esse incrível trabalho que ele começou a desenvolver na empresa. Então, é tudo fruto de um trabalho em equipe, em conjunto, tanto o meu quanto da Max Titânio e desse cara chamado Renato Cariani. Sim, ele tem uma visão mais do marketing e ajuda os atletas, o pessoal que está em volta, a usar essa ferramenta? Sim, cara. O Renato ele tem uma visão muito mais ampla de como que você deve trabalhar, tanto fora das redes sociais quanto dentro. E eu já tinha minha metodologia, né, muito mais ortodoxa de trabalho, mas eu não conseguia atingir o número de pessoas ao qual eu poderia atingir se eu não tivesse esse mecanismo, que é como eu falo que o Renato ele é como se fosse uma janela da oportunidade. Ele dá a oportunidade de você se apresentar. E dependendo de como você se apresenta, você consegue ou não ter sucesso e reconhecimento. Uhum. Então, a partir desse trabalho, eu comecei a ter mais reconhecimento. Justamente por essa oportunidade, porque o canal que ele possui é muito grande também. O canal dele tem 2,5 milhões de inscritos. Então, o volume de visualizações dele é para lá de 20 milhões mês. Então, são muitos vídeos, é um trabalho muito grande dele, do Maurício Lavorato, que é o sócio dele no canal. E, cara, os caras são foda, velho. Os caras sabem trabalhar. Então, eu aprendi muito. Eu sabia trabalhar na educação física, no esporte. Mas esse trabalho dentro da rede social foi todo desenvolvido por ele. E eu tô indo aí no embalo e graças a Deus tá dando muito certo. Tu acha que existe tipo um ponto de tensão nessa situação? Porque o atleta desse esporte ele tende a ser mais introspectivo e tá mais voltado para si, Sim. quase que uma meditação eterna, assim, o cara sempre pensando. Sim. E o trabalho na rede social ele é uma coisa muito mais para fora, extrovertida e tem que interagir com a câmera e tal. É aí que mora o grande problema. Então, assim, o que acontece dentro do nosso mercado? O nosso mercado é um mercado que cresceu demais nos últimos anos, principalmente depois que um evento chamado Arnold Classic veio para a América do Sul. Então, o evento Arnold Classic é o maior evento multiesportivo depois das Olimpíadas. Então, ele tem mais de 100 modalidades esportivas que concorrem, valendo premiação ou em dinheiro ou simplesmente o troféu. Mas tem algumas competições amadoras e outras profissionais. As lutas geralmente dão dinheiro. E aí a grande cereja do bolo é o fisiculturismo, justamente pelo Arnold Schwarzenegger ser um fisiculturista. Então ele promove essa modalidade como se fosse a supermodalidade da noite e difundiu esse evento por todo o mundo. Então hoje nós temos 5 edições do Arnold. Então nós temos o Arnold Ohio, que é o primeiro. Depois nós temos Arnold Austrália, Arnold Europa. Aí nós temos Arnold África e Arnold Brasil. Então em cada continente você tem um evento multiesportivo desse. E isso torna um evento muito grandioso. Para você ter uma ideia, a nossa feira, essa última, qual teve público, o público estimado era de 40 mil pessoas dia circulando durante todo o evento, conseguindo observar tudo aquele crescimento de mídia social das empresas que estavam atuando como patrocinadoras no mercado de suplementação.
tudo isso fez com que o nosso trabalho dentro da rede social tivesse que se fortalecer demais. E aí criou-se um impasse, porque começaram a surgir pessoas que eram especialistas nessa divulgação, que são os vloggers, e que fazem esse trabalho muito bem. E os atletas, em contrapartida, sempre foram referência do que é ser o melhor. E eles se sentiram desvalorizados. Por quê? Porque eles não eram mais as pessoas as quais tinham o cargo mais importante dentro da empresa. Aquela pessoa que era utilizada como um mecanismo de vendas da empresa. Então, o atleta ele começou a ficar como segundo plano e o vlogger começou a se tornar primeiro plano, justamente pela fama, pelo volume de pessoas ao qual ele consegue influenciar. E aí o atleta que não conseguiu se remodelar e se adaptar a esse novo sistema, ele perdeu muito espaço. E aí criou-se um atrito muito grande ao qual os atletas não aceitavam os vloggers, e os vloggers, em contrapartida, não estavam muito aí para os atletas também, porque eles estavam trabalhando e fazendo o dinheiro deles. Eu, observando toda aquela situação, tive a oportunidade de trabalhar com, na época, o vlogger que era o maior vlogger da época, né? O cara que estava mais no hype, em alta, que era o Under. Under, um abraço. Hoje eu trabalho com ele na Farmaforma. Canal do Under, era? Canal do Under. O Under trabalhou comigo na Max Titanium. E eu observando toda aquela situação, eu vi, caramba, cara, ele é muito famoso, porque eu era campeão, eu fui o campeão desse evento. Foi ali que eu me profissionalizei. Eu era conhecido, mas eu era conhecido no meio esportivo. Então, quem me conhecia? Os atletas e as pessoas que eram fanáticas pelo esporte, que acompanhavam a maioria delas ainda por revistas, mas a gente estava naquela transição de revista para a internet. Então ainda existia aquela briga entre a revista e a internet. Hoje já não tem mais como brigar com a internet, isso já acabou. Mas naquela época ainda tinha revista. E então eu percebi a dimensão do poder que ele tinha sobre as pessoas quando a fila que ele tinha para poder tirar foto e dar autógrafo e conversar com as pessoas era 4, 5 vezes maior do que a minha. E aquilo, de certa forma, me fascinou. Falei, caramba, eu preciso entender como que esse cara faz para poder ter esse reconhecimento, porque eu quero isso para mim também. Então, assim, o reconhecimento que eu esperava que eu teria só pelo fato de eu ser o atleta exponencial do evento, eu já percebi que eu não tinha mais. Era uma troca do velho mundo para o novo mundo, onde os valores são outros também. E o valor virtual existe. A gente que trabalhava só com o real, que tinha esse problema de não conseguir enxergar que o valor virtual real existe e muitas das vezes ele é maior do que o valor real. E a partir dali eu comecei a mudar minha concepção, pedi bons conselhos pro Under, ele se tornou um grande amigo meu, hoje inclusive nós trabalhamos juntos na Farmaforma. E a partir dali eu comecei a trabalhar dentro da rede social mais fortemente, mas com a introdução do Renato Cariani foi onde foi um diferencial. Por quê? Porque por mais que eu trabalhasse dentro da rede, eu sempre me portava como um professor. Eu fiz educação física na Faculdade de Educação Física de Santo André, FEFISA, e sempre tive uma postura mais fechada, mais séria, mais introvertida. E sempre queria passar o conhecimento de uma forma muito técnica. E conforme o tempo foi passando, os números que eu possuía do canal não atingiam mais o que atingia-se no começo. Aquilo que era novidade já não era mais novidade. Então eu precisava inovar, o canal precisava rejuvenescer. Mas eu nunca trabalhei com internet, nunca foi o meu forte. Eu sempre fui atleta e treinador de atletas, onde eu me formei mesmo. Essa é a minha real atividade. Então ali eu me vi numa situação onde eu
tinha um impasse, porque eu sabia que eu tinha um conteúdo diferenciado e que eu tinha muito a agregar para as pessoas que estavam assistindo, mas eu não sabia apresentar aquilo de uma forma que não ficasse chato, que se tornasse interessante. Então, eu parecia aquele professor chato de escola, né? Que todo mundo sabia que era um bom professor, mas que ninguém gostava de assistir a aula, porque a matéria era um saco. Ficava bocejando na aula. Exato. E com a entrada do Renato, tudo mudou. Por quê? Porque o Renato ele tem uma forma diferente de como apresentar o conhecimento. Então o Renato ele gosta de entreter as pessoas, ele gosta de motivar as pessoas para depois ensiná-las. E a partir desse mecanismo que ele fez com que eu mudasse, eu comecei a usar o motivacional, mostrando que as pessoas poderiam ter sucesso independente do ponto de partida. Independente se você é magro, independente se você é gordo, se você sai de um estado de anorexia ou de uma doença, você pode ter sucesso. O que te move é aquela vontade de vencer, é aquela seriedade e aquela coragem de aceitar o desafio e lutar por aquilo e se manter resiliente sobre aquela linha de pensamento que você formou, não fraquejar. É isso que faz nós do esporte termos sucesso. Então, a partir desse momento, eu comecei a mostrar uma outra pessoa. Uma pessoa mais real, que tinha falhas, que tinha defeitos, que era mais brincalhona, que era mais divertida. E a partir desse momento, onde eu conseguia arrancar um sorriso da pessoa, onde eu conseguia mudar aquela face dela de eu não estou entendendo nada para tipo, agora eu sei o que você está falando. Parece que deu aquele clique. E as coisas começaram a acontecer a partir dali. Mas foi exatamente isso. Eu comecei a mesclar um pouco de entretenimento dentro desse conhecimento, um pouco de resenha. E a partir dali as pessoas começaram a aceitar muito mais o meu trabalho de uma forma positiva e eu comecei a ter muito mais reconhecimento. Então eu consegui mais patrocínios, consegui mais reconhecimento através das minhas consultorias, tudo graças a essa mudança de hábito e de como que eu me apresentava para as pessoas. Isso se tornou muito mais prazeroso para mim também, porque hoje eu me sinto mais leve. Eu não preciso ter aquela aparência carrancuda e séria a todo momento.